dia! Como você está? Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Ipelapa, começando mais um Sextou com Você. Este programa, sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, para pensarmos juntos sobre temas teológicos, para pensarmos juntos sobre temas práticos da vida cristã. Eu sou Sérgio Lima, estou acompanhado aqui dos pastores Alberto Lima e Robert Mota. Estamos pensando aqui em como atender você melhor, você que acompanha o Sextou com Você, este programa da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui nos estúdios da Rádio Ipelapa. Então, inicialmente dizendo que se você quiser participar conosco, se você quiser opinar, quiser perguntar, você pode utilizar o chat que está à disposição aqui no nosso canal do YouTube. E antes de começar essa nossa conversa, hoje o tema é pecado, hoje o tema é depravação total, um dos temas importantes da teologia reformada, um dos 5 pontos do calvinismo. Antes de começar, eu quero dizer a você que nos acompanha, tanto agora ao vivo, como se você nos acompanhar depois por nossas plataformas, nós queremos convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana da Lapa, você e sua família. Se você está procurando uma igreja para congregar, se você está procurando um local para aprender e para conviver, conheça a Igreja Presbiteriana da Lapa, na Rua Roma 465, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Você nos encontrará por aqui, tanto o reverendo Robert, quanto o reverendo Alberto, quanto a mim, e a todo um colegiado de presbíteros, diáconos e uma membresia super ativa e super envolvida. Então é um prazer grande ter esse contato com você, grande mesmo, uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos começar as nossas conversas então hoje sobre isso, sobre este tema que de primeira vista, assim, o termo depravação parece uma coisa tão difícil, né? Tem a ver com moralidade, mas o que é depravação total, então, nas Escrituras? E eu vou começar com um versículo de Paulo, ele escreveu aos Romanos, e ele diz assim: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. É um versículo abrangente, um versículo difícil, claro, e nós vamos pensar um pouco sobre isso aqui com os nossos pastores, então. Queridos irmãos, depravação total, universalidade do pecado. Vou começar aqui com o reverendo Alberto e já passo para o reverendo Robert. O que é a depravação total na teologia, reverendo Alberto? Reverendo Sérgio, o tema, como o irmão bem falou, né, tem um escopo profundo, abrangente a respeito do pecado, da moralidade. Mas esse primeiro ponto, dos 5 pontos calvinistas, que não foram escritos por Calvino, mas discípulos, né, respondendo aí a outros pontos, né, arminianos, tem a ver com a completa incapacidade do homem de por si mesmo encontrar a Deus e ser aceito em sua presença de uma forma santa, perfeitamente plena, obediente, completa diante de Deus. A herança deixada a nós pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos tornaram absolutamente todos nós, homens, incapazes de se aproximar de Deus por nossas próprias forças, pelo nosso esforço de viver uma vida ética, moral, que seja agradável diante de Deus, que seja aceitável diante de Deus. Pensar em depravação total é pensar de que um homem pode viver uma vida no campo dos pensamentos, das afeições, do seu comportamento, das suas escolhas últimas, em todo o tempo da sua vida, de forma completa, santa, pura, perfeita. Isso para nós é impossível. Isso é herança do pecado original. Então, a depravação total tem a ver com isso. E esta é a verdade do Evangelho.
O Evangelho de fato nos fala da nossa incompetência, da nossa impossibilidade de se aproximar de um ente santo, puro e perfeito e ser achado diante dele de uma forma aceitável, agradável diante de Deus. Ótimo. Reverendo Robert, é possível o homem agradar a Deus sem o novo nascimento? Não. Como o texto de Romanos 3, né, que retira do Salmo 14, do Salmo 53, essa ideia que quando Deus olha do céu para toda a humanidade e percebe que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Aí o texto vai dizer que todos se extraviaram, a uma se corromperam, né? Não há um justo sequer. E a justiça de Deus é que nos permite, então, sermos justos. Não porque nós temos méritos nisso, mas pelos méritos de Cristo que nos alcançou, nos permite, então, agora, fazer o que é bom e belo para Ele. Mas sem a graça regeneradora, não tem como. Nós vamos fazer o que é mal. Logo, as pessoas perguntam, e aqueles que são ímpios, mas em essência fazem coisas boas? Nós temos que entender que existe também uma ação da graça de Deus atuando nesse. Nós chamamos na teologia, né? Não é o tema hoje, mas tem a ver que é a graça comum. Por isso que aquele que é ímpio, não conhece a Deus, consegue fazer algo bom e belo para o deleite, o desfrute dos filhos de Deus, é porque o Espírito está atuando também nisso, né? É um pouco daquilo que a graça comum nos ensina. Então nós temos que entender que sem remissão de pecados, que se dá com a obra de Cristo na cruz, não tem como o homem fazer o que é bom ao Senhor. Ok. Reverendo Alberto, quando a igreja chama o mundo de mundo perdido, mundo em pecado, ela está querendo dizer isso que Paulo disse, que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis? O mundo está em pecado? O mundo jaz no maligno mesmo? Como é que a gente fala isso ao mundo de uma maneira que ele possa compreender? Porque a maioria das pessoas não acha que esteja perdida, né? A maioria das pessoas acha que está fazendo o que é certo, está fazendo o que é bom. Como é isso de as pessoas pensarem que está tudo certo com elas, está tudo bem e se virem em uma situação de depravação total? Pergunta desafiadora. Vamos lá pensar juntos a respeito disso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existe uma dificuldade de comunicação, principalmente quando nós nos referimos a um tópico como depravação total, pecado, Sim. quando nós nos dirigimos a uma pessoa que não é cristã, Sim. que jamais pisou numa igreja, que não tem um contexto nenhum histórico, seus pais também não são cristãos, ela nasceu, se criou, cresceu, estudou em ambientes seculares, Sim. secularizados, né? Então, onde vestígios de religião e fé são praticamente inexistentes. Talvez a experiência religiosa na mente dessas pessoas seja algo até negativo, né? Se confundindo com fundamentalistas xiitas. Sim. Então, bem difícil, bem dificultoso para essas pessoas entenderem. Existe uma ilustração trazida a nós através do pastor Tim Keller, e que traz esse conceito de uma forma muito, muito simples. E eu vou falar mais ou menos o que ele transmitiu. Digamos que eu peça o carro do reverendo Robert emprestado. Ali o carrão dele, que ele comprou recentemente, bonitão, Tanque cheio, automático. Uhum. E aí, cara, eu preciso do teu carro. Ele já fez algumas vezes isso, viu? Ele é um homem bondoso. A graça. E aí eu pego o carro dele, mas aqui na esquina da Clélia eu meto o carro num poste. E aí como é que vai ser, né? Minha cara vai ficar uma cara de tacho, né? Assim, eu disse, meu Deus. Eu ligo para ele e disse assim, Robert, aconteceu um problema, eu bati o teu carro. Ele diz, pela bondade e piedade dele, diz, Alberto, traz aqui para a igreja, vamos ver, né, como é que tá. Ele olha o carro, a frente do carro, destruída. Destruída. Robert, tem duas possibilidades.
ele pode olhar para mim, e eu sei que ele é um homem piedoso, ele pode dizer assim: Alberto, deixa para lá. Eu conserto o carro, fica tranquilo, eu vou consertar esse carro. Isso seria uma expressão da bondade, da graça, né, vinda do pastor Robert ao meu respeito. O outro seria, cara, eu vou encostar ele no meu mecânico e depois eu te passo o orçamento. Né? As duas formas seriam boas, né? A justiça e a graça, ambas, elas não são uma melhor ou maior do que a outra. Mas alguém tem que pagar o prejuízo. Alguém tem que assumir a dívida. Ele vai assumir do bolso dele a dívida, tirando aí da onde talvez ele não teria para consertar o carro, e então sanar este prejuízo, ou eu do meu próprio bolso. No aspecto do pecado, Deus olhou para a humanidade e disse: não, eu vou resolver esse problema enviando o meu filho. Eu vou assumir essa dívida. Essa dívida será minha. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, assumindo os nossos pecados, o prejuízo que nós cometemos, né? Então, nesse aspecto, transmitir que olhar para a questão de que todos pecaram, ou seja, todos transgrediram, é claro que nós temos a compreensão por um senso intrínseco daquilo que é certo e errado, de que muitas vezes nós sabemos que nos inclinamos, ou na maioria das vezes nos inclinamos a fazer aquele jeitinho brasileiro, dar aquele nó no pingo d'água para nos beneficiar de alguma forma. Além do mais, nós temos que ter a consciência de que muitas coisas nós fazemos e nós não temos consciência de que fazemos errado. Preço que custa. Exatamente. Então, a Escritura Sagrada diz nesse aspecto que todos os seres humanos pecaram e por isso eles carecem do amor, da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala-nos a respeito do salário do pecado, fala-nos da nossa grande necessidade de resgate, de alguém que pague a dívida a nosso favor. Ok, bom, em todo caso, o carro tá em casa, tá na garagem, né? Isso não aconteceu, queridos irmãos, tá bom? Mas se porventura um dia acontecer, né? Aí nós vamos esperar em Deus, né? Se o Alberto precisar do carro do Robert ou o meu, que não aconteça de bater no poste. Mas se porventura isso um dia acontecer, todos nós sabemos que tudo tem custo, né? Que tudo tem preço. Muito bem. Vou perguntar ao reverendo Robert uma coisa relacionada à depravação total de crianças. Porque nós temos um conceito na nossa cultura que, tudo bem, o homem é pecador mesmo, o homem erra, mas o meu filhinho não. Meu filhinho é um anjinho, ou uma anjinha, né? Alguns, inclusive, têm, na nossa cultura, praticamente uma idolatria por filhos, né? A nossa cultura, diferentemente de outras culturas, na nossa cultura as crianças, elas se servem primeiro nos lugares, os pais praticamente fazem tudo pelas crianças, né? E esse contexto acaba também alcançando esse aspecto espiritual. Muitos pais acham que os filhos são inocentes. Bom, filhos são inocentes? Helena e Laís que o digam, né? Às vezes, talvez, pensando no que Jesus vai dizer às crianças, né? Vinde a mim, os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Ao olhar para esse texto, talvez a gente diz, elas são puras, santas. Elas são crianças que não têm os mesmos defeitos que o homem, né, o adulto tem, mas desde o seu nascimento, né, o pecado foi transmitido, né? A gente tem aquela distinção do pecado original, do pecado atual. E nós entendemos que tudo que nós fazemos hoje está relacionado ao pecado original, porque houve uma transferência, né? Até de uma forma, a teologia usa um termo forense, né, para dizer que esse pecado de Adão está imputado a nós, né? Nós já nascemos em pecado. Davi diz isso, né?
eu nasci em pecado, né? Minha mãe me concebeu assim, né? Eu nasci na iniquidade, como é? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, ele já declara isso quando ele comete, né, aqueles delitos, né, contra Batseba e Urias. Então, a realidade é que todos nós já somos concebidos, né? Já nascemos assim em pecado. Por isso que as crianças aí vão demonstrar, né, no trato dela com os pais, com as pessoas que o cercam, momentos de pecado, inveja, né, desobediência. Eu quero aquela coisa acima de qualquer possibilidade que meu pai e minha mãe possa ter para me dar. Eu quero aquilo porque é minha vontade, já revelando o ídolo do coração, né? Então a criança, ela necessita em todo tempo do evangelho, porque somente o evangelho que vai transformar, né? A criança já não nasce salva, ela precisa do evangelho para que, sendo escolhida de Deus, o evangelho transforme o coração delas. Por isso, em todo momento é preciso pregar o evangelho. Robert, você me daria uma parte, né, só para ilustrar uma coisa? Eu acredito que essa pergunta, reverendo Sérgio, aqueles pais, né, com seus filhos, até mesmo aqueles que não têm filhos, mas têm acesso a um sobrinho, né, a uma criança, é muito notório, é muito claro, aqueles que têm filhos ou crianças na sua vida, né, a dificuldade que elas têm de ouvir e obedecer um comando. Né? Eu olho assim, e pensando a respeito disso, a doutrina da amartiologia ou do pecado ficou muito mais claro para mim depois que meus filhos nasceram. A dificuldade que eles têm de ouvir algo e obedecer, sabe? Eu falo para Samuel, Samuel, não faça isso. E eu falo 2, 3 vezes e ele faz. E aí eu, quando, né, estou conversando com ele, né, e orientando, alertando, até mesmo corrigindo, ele diz, pai, é tão difícil, sabe, a natureza humana, né, caída, né, inclinada a fazer o que é errado, né? Então eu costumo dizer que para fazer o que é errado não precisa absolutamente nenhuma lição, eles fazem naturalmente. Agora, para fazer o que é certo, meu Deus, que dureza, que dureza. Então, é algo que é muito claro, né? Se um pai ou um responsável por uma criança, ele for observador e ele der uma orientação, ele vai ver na prática o que de fato nos fala que crianças são pecadoras como nós somos pecadores. Sim. Acho que a Provérbios está aí para nos ajudar, né? Quando na dinâmica ali da escrita de Provérbios está trabalhando a ideia da sabedoria do pai ensinando o filho, né? Provérbios 4 vai dizer que o filho precisa inclinar o ouvido, estar atento a essa sabedoria que é passada, né, de pai para filho. Por isso que também Deuteronômio 6 vai dizer para nós que Deus vai dar a ordem que os pais precisavam ensinar os filhos, né, inculcar no coração deles a verdade, para que guardassem essa verdade enquanto estivesse caminhando. Depois Provérbios vai afirmar isso também, né? Enquanto caminha, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo, ensina o seu filho. Por quê? Porque sem a verdade, a desgraça vai sobressair nas suas atitudes, nas atitudes dos nossos filhos, né? E nós também não vamos ter, às vezes, condições de lidar de forma bíblica com eles, né? Tenho conversado muito com a Priscila a respeito disso. Quando acontece esses atos pecaminosos, parte deles de desobediência, e às vezes nós estamos tão cansados, né, por conta de diversos fatores ou pela persistência na obediência, e nós pecamos quando vamos disciplinar, porque disciplinamos com raiva, com ira, porque já não aguentamos mais a consequência de atos pecaminosos que eles estão cometendo. Então, filhos, né, como a Laís, de 3 anos, né, tirando esse
essa paz, a gente tem que entender que essa graça está conosco e nós podemos usar dela, né? Assim como Cristo nos redimiu para uma viva esperança, nós temos que pregar o Evangelho para que Cristo possa redimir essas crianças também para uma viva esperança, né? Ok, o nosso assunto hoje é depravação total e nós estamos conversando sobre o que é depravação total, quem são os depravados, o que é o mundo em pecado que a Bíblia fala, o que é a incapacidade que o homem tem de agradar a Deus no que diz respeito aos seus esforços, não ter nenhuma condição de adquirir salvação por conta do seu estado. Nós já falamos aqui sobre pecado original, nós entendemos que a teologia é o anúncio a um mundo morto, o anúncio de vida a um mundo morto, né? Eu estou conversando aqui com os pastores, reverendo Robert Mota e reverendo Alberto Lima, sobre os cuidados técnicos da Letícia Minervino, dando essa atenção aqui para nós na Rádio Ipelapa. E você está conosco, você está acompanhando esse tema. Você tem dúvidas sobre isso? Você gostaria de mandar uma pergunta sobre isso? Fique à vontade, tá bom? Nosso chat está liberado para você. Nós estamos falando aqui que o ser humano sozinho não consegue chegar a Deus. Estamos falando sobre até mesmo uma espécie de sinceridade falsa ou sinceramente enganado, né? Talvez haja um número muito grande de pessoas que estejam realmente enganado, um número enorme de pessoas que acham que não precisa se arrepender dos seus pecados. E eu queria perguntar então aos nossos irmãos, por que o homem ele não consegue ver a Deus? O que é esse limite que o homem tem de não conseguir ver a Deus? Por exemplo, nós encontramos pessoas muito boas, né? Pessoas de caráter. O caráter vem de Deus. Pessoas que se preocupam com pessoas. A misericórdia vem de Deus. Por que pessoas têm evidências desse agir de Deus, deste ser de Deus, né? Pagam suas dívidas, honram seus compromissos, têm moralidade para conviver, né? Convivem bem, ficam dentro dos limites de velocidade, mas quando fala de Deus, então surge alguma coisa dentro delas que a gente se assusta. Vou começar com o reverendo Alberto. Por que o mundo é assim? O mundo aparentemente é bom, as pessoas fazem caridades, as pessoas se importam com os outros, mas quando toca-se no nome de Deus, as pessoas mudam. E quando se fala de uma religião, por exemplo, as pessoas dizem: eu não quero ouvir sobre isso. Reverendo Sérgio, ao ouvir a sua pergunta, eu trago à minha mente aquilo que nós temos na palavra de Deus lá no livro de Gênesis, sobre a rebelião que se instalou no Jardim do Éden. Né, nesse relacionamento. Os nossos primeiros pais, eles ouviram a ordenança, eles foram colocados, obviamente, num momento de teste de fidelidade, de obediência. E eles se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Obviamente, a queda não traz ou não desconfigura plenamente, completamente quem nós somos. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos na teologia protestante reformada, herdeira de Agostinho, que esta depravação alcançou todos os níveis, todas as áreas que compõem a experiência humana, a saber, as questões cognitivas, as questões afetivas, as questões comportamentais, volitivas. Tudo o que nós somos foi tocado pelo pecado. Isso não significa que nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus. Ela é distorcida, ela é quebrada, ela é invertida, ela está de ponta cabeça, mas todo o ser humano sobre a face da terra carrega uma espécie de sensus divinitatis, né? Calvino falava a respeito disso. Nesse aspecto, então, como o reverendo Robert bem colocou no início do nosso programa, pessoas são capazes de fazer coisas boas. Não que aquele ato de bondade seja um ato onde a pessoa se torna merecedora da graça de Deus. Sim.
mas ela, obviamente, se aproxima de Deus, expressando esta graça comum, como bem o reverendo Robert colocou. Mas, trazendo agora à voga o escrito do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz lá que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim. O homem, ele é espiritualmente morto. Existe uma rebelião instalada no coração do homem, que o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, fala a respeito desta supressão da verdade pela iniquidade. Portanto, quando o irmão coloca essa pergunta, eu me lembro de uma ilustração que eu gostaria de passar a colocar essa ilustração, que eu acredito que pode esclarecer bastante. Um dos meus professores, tentando refletir um pouco a respeito de uma questão bem prática da depravação total, ele compartilhou uma história do vizinho, um casal que adotou uma criança deficiente física, e aquele casal era alguém tão amoroso. E ele percebia quanto amor aquele casal tinha por aquela criança que não conseguia andar, não conseguia enxergar. E com certeza iria depender daquele casal por toda a vida dele. Então eles cuidavam daquela criança com muito amor. E ele começou a questionar até o próprio jeito dele amar os filhos dele, que eram, digamos, normais, não tinham nenhum tipo de deficiência física, eram saudáveis, digamos, a paciência que ele tinha para com os filhos. Mas ele começou a conversar com este casal, e na conversa com este casal ele apreciava a forma amorosa e cuidadosa com que os pais cuidavam do filho. Mas em uma das conversas, ele ressaltou a pessoa de Deus. Ele disse, olha, eu admiro muito a forma amorosa, cuidadosa, abnegada que vocês têm. Isso é algo de Deus, só pode vir de Deus. E aí, naquele momento, ele conseguiu entender um pouco, de uma forma prática, esta pergunta a respeito da depravação total. Eles olharam para este irmão e eles disseram, não meta a pessoa de Deus. Somos nós. Somos nós. Nós tomamos uma decisão por fazer o bem a essa criança e nós amamos essa criança. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com Deus. Não misture as coisas. Religião é a sua religião e nós respeitamos. O nosso filho e o nosso amor para com o nosso filho tem tudo a ver com quem nós somos. Uhum. Ou seja, não tem teologia, tem antropologia. É só antropologia. É assim, ó, somos nós, a gente quer fazer isso, a gente pode, a gente consegue, e a gente, que bom que você está nos vendo cuidar bem do nosso filho e tal, só que isso, reconheça que é a nossa bondade, não tem nada a ver com Deus, né? Exatamente. A moral da história, ele disse, olha, a depravação total tem a ver com esta rebelião instalada no coração que nega o fato da existência de um Deus pessoal e da nossa incapacidade de se achegar a Ele. Sim. Então ele viu claramente esta rebelião naquelas pessoas que demonstravam este amor por essa criança. Então é muito notório, e isso quando nós olhamos na nossa vida, os nossos vizinhos, pessoas que nós convivemos, pessoas que de fato não têm um compromisso com Deus, elas não têm um conhecimento de Deus e elas absolutamente não querem viver absolutamente nada que as remeta ao Criador do universo, e a culpabilidade que elas têm e a necessidade da graça de Deus. É como se o mundo olhasse para uma parede e não conseguisse ver o que tem depois da parede, né? Para aqueles que conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, para aqueles que sabem que as portas dos céus foram abertas, né, pelo Redentor, esses conseguem ver depois da parede porque sabem o que está e o que os aguarda. É interessante como as pessoas podem se comportar moralmente de maneira ilibada, mas no que diz respeito ao conhecimento de Deus, permanecerem tão depravadas, né?
Muito bem, eu quero mandar um abraço forte aqui a alguns irmãos que estão nos acompanhando, dentre eles o presbítero Francisco Saavedra, o Chicão, nosso irmão lá de Porto Alegre. Chicão, um abraço para ti, para Liane e para todo mundo, tá? Para esses filhos maravilhosos que eu conheci e que estão sempre no nosso coração. Aliás, para toda a família Saavedra, que me ajudou demais quando eu morei em Porto Alegre e contribuí de maneira pequena, diga-se de passagem, à revitalização da Igreja Metropolitana de Porto Alegre, Igreja Presbiteriana Metropolitana de Porto Alegre. Um abraço todo para os gaúchos. Nós temos irmãos valorosos. Hoje, por exemplo, o reverendo Osias está de aniversário lá em Porto Alegre, pastor da Igreja Presbiteriana da Zenha, e a gente tem um amor muito grande também pela família do Osias e de todo mundo. O reverendo Daniel Alves, os seminaristas do JMC que são lá do Rio Grande do Sul. Esse estado está no nosso coração sempre. Um abraço para vocês aí, gauchada toda, os cristãos que estão aí em Porto Alegre. Continue fazendo missões aí, minha gente, tá? Plantando igrejas, e eu louvo a Deus por isso, já pelo número grande de igrejas que temos no estado do Rio Grande do Sul, com a graça de Deus e obviamente, a instrumentalidade de irmãos e irmãs que trabalham muito com missões no Rio Grande do Sul. Na pessoa do presbítero Francisco Saavedra, meu amigo Chicão, eu quero cumprimentar aqui a todos os que estão no Rio Grande do Sul fazendo missões. Em todos os nossos estados nós temos tido respostas muito positivas de missão. E ele está aqui, inclusive, já falando, ó, não me faz chorar. Chicão, você é muito emotivo, Chicão, seu coração que é grande. Louvado seja Deus. E continua firme, Chicão, hein? Lembra das nossas conversas lá de trás, Chicão, tá bom? Um presbítero amado, irmão do coração mesmo. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre depravação total, nós estamos falando sobre o que é isso, como pode o mundo receber tanto de Deus, como pode um amanhecer como o de hoje, né? Tão lindo lá no sul, pisando na geada, em alguns lugares, nos lugares mais altos, uma neve linda caindo, né? No Nordeste, aquele calor gostoso. Como nós podemos viver uma manhã tão maravilhosa sem darmos a glória devida ao seu nome, sem glorificarmos ao Senhor? Como pode, não é verdade? Pois eu lhes digo, é a depravação do homem. Não consegue render a glória ao Senhor. Como nós temos isso? Como precisamos fazer missões? Como precisamos evangelizar? Um dos motivos da evangelização é a glória de Deus. A motivação para fazer discípulos é a glória de Deus. O nosso Deus há de ser glorificado. E Ele é, mas nós somos os instrumentos, né? Precisamos evangelizar, fazer missões. Nossas igrejas precisam cumprir seu propósito de serem agências do reino de Deus na terra. Eu continuo aqui perguntando, só perguntas fáceis, o tema é fácil, depravação total, né? Reverendo Robert já foi ibelino, estudou no IBEL, já estudou no JMC aqui em São Paulo. Nós somos do colegiado pastoral, nós três aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa em São Paulo. Como a igreja pode pregar ao mundo a depravação total, reverendo Robert? Porque eu lhe digo isso pelo seguinte: hoje nós temos tantas igrejas que pregam um evangelho fácil, né? Prega que se a pessoa vir para a igreja, se ela fizer um voto, se ela depositar tanto em dinheiro, Deus vai abençoar. Eu lhe perguntaria, Deus vai abençoar o mundo ou até mesmo pessoas que tentam usar a religião para o seu deleite pessoal, para o seu benefício próprio? É possível que nós tenhamos dentro das nossas igrejas pessoas tão depravadas? Como é isso? Como será que Deus vê a igreja quando era para ser um ambiente santo, um ambiente de adoração, um ambiente de confissão de pecados, um ambiente de santidade mesmo, né? Mas Ele olha para a igreja e encontra pessoas querendo, na verdade, usar a religião para o seu benefício próprio. Como será que Deus olha para a sua igreja, vendo tanta iniquidade e tanta depravação? Ok. Só temos o evangelho porque o pecado entrou no mundo, né? E a necessidade do evangelho é justamente para combater esses corações que necessitam de Deus, precisam enxergar a Deus, né? O evangelho, então, é a boa nova de um Cristo que vem para poder redimir,
pecados, cumprindo a promessa de Deus e resgatando o povo que ele escolheu para ser o seu povo, o seu próprio povo. Mas dentro da igreja existem muitos que são convencidos do pecado, mas não arrependidos ao ponto de abandonar o pecado. A Escritura deixa muito claro que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aquele que não faz isso, ele está ainda no pecado e vivendo como um agente do pecado no mundo, ao invés de ser um agente de Deus, testemunhando ao mundo a graça remidora de Cristo Jesus. Então a gente precisa ter sempre essa consciência de que nem todos que estão na igreja são salvos. E por isso que há necessidade dos pregadores do Evangelho anunciar não o Evangelho fácil, não o Evangelho coaching, o Evangelho da autoestima, mas o Evangelho que aponta o pecado juntamente com a graça, né? Por isso que Romanos vai dizer para nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E na dinâmica da Escritura nós vemos isso, Deus apontando o problema, né, do ser humano, somente ali com o seu povo, o povo escolhido dele, né, o povo de Israel, apontando o problema deles ao abandonar a Deus, a adorar outros ídolos, mas advertindo sobre o caminho que eles precisavam voltar, regressar, que é o caminho que Deus deu a eles, ao escolher esse povo para ser o seu povo, a sua testemunha, né? a sua aliança sendo vista através de atos, para que as outras nações possam enxergar que de fato existe um Deus vivo e verdadeiro, não feito por mãos humanas, né? Mas um Deus autoexistente, mas um Deus que comunica ao seu povo, porque ele é um Deus conosco. E a igreja tem perdido um pouco a essência do Evangelho, porque muitos pregadores querem alcançar o coração sem falar de pecado, mas alcançar o coração enaltecendo a podridão do homem ao dizer: você é bom, você pode. Existem elementos dentro de você que faz você ser vencedor, né? Tem uma música lá, você é vencedor, campeão, essa fé que te faz, né? Te torna vencedor. Pera, eu preciso entender que eu sou vencedor não por mim mesmo, né? Mas porque há alguém que venceu por mim na cruz e agora eu me torno dependente dele de forma humilde. Eu quero viver para ele, sabendo que ainda vou errar. A natureza pecaminosa ainda reside em mim, ainda vou errar, ainda vou falhar, né? Mas eu tenho alguém que sempre me chama para o caminho, que é o caminho da graça, me exortando para viver dentro disso. Por isso que precisamos pregar. Já ouvi certa vez uma pessoa dizendo: mas esses pastores pregam muito sobre pecado. E aí eu perguntei: mas ok, você queria que eles pregassem sobre o quê? Porque o Evangelho fala do pecado. Porque o Evangelho anuncia que por conta do pecado precisa de um resgatador. Cristo é esse resgatador. Então, você quer que nós venhamos pregar o quê? Que anunciemos o quê? Nós precisamos falar que existe um Deus criador, mas ele, dentro do seu plano, permitiu a queda. E ele mostrou o caminho para a restauração dessa queda. Esse caminho é Cristo, que é o conteúdo do Evangelho. Então não tem como separar essas duas coisas, né? Não tem como eu falar para você de esperança se eu não apontar que essa esperança ela não está sendo vivenciada por você, porque talvez você está alimentando o seu coração de coisas pecaminosas ou de atitudes pecaminosas. Não tem como a gente abandonar essa verdade de que há pecado, mas há graça. Eu não posso de maneira nenhuma apontar o pecado e esquecer da graça, né? Eu preciso apontar o pecado, mas demonstrar a graça, porque o nosso coração é mau. Em uma aula com o reverendo Heber Júnior, ele levantou, né, esse questionamento. Ele perguntou:
dentro daquilo que algumas pessoas dizem às vezes, né? É a ocasião que faz o ladrão, né? A gente parou para pensar. Será que é a ocasião mesmo que faz o ladrão? Porque nós vemos uma sociedade dizendo que sim, mas a Escritura diz que não. Uhum. É o coração que faz o ladrão. Aquilo está dentro dele. Ele deseja fazer aquilo. A ocasião só mostra que ele tem algo que ele quer enaltecer. Mas isso é dele, proveniente dessa maldade que reside nele, né? E que sem a graça de Deus ele não consegue enxergar e dizer, não, eu não posso fazer isso porque é mal. Ao contrário disso, ele vai e faz. Então a gente precisa entender que o evangelho precisa alcançar o nosso coração mau para transformar esse coração, né? E ser esse coração agora renovado em Cristo Jesus. Então, não sei se eu respondi, caminhamos aí. É isso aí. É verdade. Olha, tem o pessoal aqui acompanhando a gente, eu vou dar um alô aqui pra turma, tá bom? O Rafael Felipe tá dizendo boa tarde. Boa tarde, seu Rafael. Também a Nilce Cruz dizendo boa tarde. E o Santos Zamboni também diz tarde. A Vera Mota, mãe do reverendo Robert, boa tarde. E a Ângela Lima também, boa tarde. Vocês já almoçaram, minha gente? É isso? O Jonathan Lopes Florencio, nosso seminarista, também diz boa tarde. Tema bom demais. O Wagner Nagel também, boa tarde. A Lê diz papo bom, ok. O Eli Souza, boa tarde. Muito edificante este sextou. O Chicão, lá de Porto Alegre, muito obrigado, amado reverendo Sérgio. Não me faz chorar. O Alberto Pinto diz boa tarde, com paz e bênçãos do Senhor Jesus Cristo, Manaus, Amazonas. A Patrícia Lima, minha esposa amada, que bênção esse bate-papo e que saudade da família Saavedra e tantos outros amados do Sul. Tá na hora de a gente ir pra lá, né? Tá na hora de a gente passar um pouco com essa gente, né? Matar essa saudade com esse povo, né? Passear, né? O Francisco Saavedra também diz, estimada irmã Patrícia, também sentimos muita saudade da senhora e querida família. Tempo maravilhoso, igual ao que tivemos o privilégio de conviver só na eternidade com Deus. E a gente vai ter isso mesmo, viu, Chicão? Amém. Isso está garantido, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa última rodada de perguntas com os nossos pastores. Se você ainda quiser mandar um alô, se você estiver acompanhando, pode fazer, tá bom? Ainda dará tempo para ler. Muito bem. Quando Paulo falou aos Coríntios, ele disse realmente que o homem natural é totalmente incapaz de discernir a verdade, né? Nós estamos diante de uma realidade dura. O homem pensa que vê, mas na verdade não vê. O que a igreja pode fazer, reverendo Alberto? Qual é a pregação, então, que a igreja precisa fazer para anunciar ao mundo que ele jaz no maligno e para que o mundo possa reconhecer graça, se o mundo está com os olhos fechados? O que depende do homem e o que depende de Deus? Reverendo Sérgio, cremos que precisamos retornar ao Evangelho puro e simples, que nos diz, existe uma má notícia. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem precisa de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas existe também a boa notícia. E a boa notícia é que Deus providenciou salvação em Cristo Jesus. Começar uma conversa evangelística do ponto Jesus te ama não faz sentido. Uhum. Nós precisamos comunicar todo o Evangelho, de que existe um Deus que providenciou salvação e que morreu na cruz pelos nossos pecados. É essa mensagem simples, é essa mensagem básica que é poderosa para transformar corações, vidas. É isso que a igreja precisa, retornar ao Evangelho bíblico, a mensagem completa de salvação. Amém. Reverendo Robert, o que a igreja está fazendo de errado e que precisa acertar? Quando eu falo igreja, digo igreja evangélica brasileira principalmente. De onde a igreja precisa voltar do seu equívoco de tentar anunciar um evangelho friendly, um evangelho amigável, um evangelho gostoso, como o nosso cafezinho, que já esfriou agora, na verdade, mas estava gostoso quando a gente chegou. De onde a igreja precisa voltar para pregar o evangelho genuíno a este país tão maravilhoso? Das Escrituras. Nós abandonamos as Escrituras para pregar um evangelho nosso,
porque o evangelho nosso pode ser um evangelho que agrada as pessoas, né? Nós temos que entender que o evangelho que agrada as pessoas não é aquele que nós produzimos, mas é aquele que já foi revelado. E as escrituras estão aí. Nós não podemos abandonar essa verdade. Precisamos anunciar. Eu gosto muito dessa ideia de sermão expositivo sequencial, né? Como aqui na Lapa nós temos feito isso, porque você é obrigado a passar por textos que talvez você pensaria, será que eu pregaria esse texto aqui para a igreja, né? Até mesmo influenciado um pouco por um achismo seu, né? Do coração, que, nossa, isso vai bater muito na igreja, será que agora é isso que a igreja precisa? Não é assim, é a Bíblia. Toda a Bíblia a igreja precisa. Eu acho que aí entra uma questão que a gente falou no outro programa, e creio que vai ser uma dinâmica, né, nos programas seguintes, porque é a vivência hoje na Lapa, né, que é o discipulado. Quando os pastores passam a discipular os seus membros, eles passam a conhecer os seus corações. A partir do momento que eles passam a conhecer o coração, eles vão ver o quanto eles necessitam do evangelho. E aí, com certeza, a mensagem não vai ser uma mensagem de púlpito, uma mensagem impessoal, achando que nessa impessoalidade você está comunicando algo que está agradando a eles, né? Por isso que você escuta hoje, né, algumas pessoas seguindo certos pregadores que têm a tendência de apontar muito para a questão moral, né, que nós somos de fato esse problema, né, depravação e tudo mais, né? E isso nos mostra que há uma necessidade das pessoas ouvirem, né, desse evangelho e comunicar essa verdade, né, que vai causar um impacto no nosso coração, fazendo com que eu possa enxergar o meu pecado, enxergar o tamanho da graça que redime o meu pecado, né? Então é isso, nós temos que voltar para a Escritura. Igreja evangélica, igreja protestante, não pode se ausentar, se afastar das escrituras, da boa teologia. Igreja tem um propósito, uma missão na terra, anunciar a redenção a um mundo caído. E a partir daí, com a ação do Espírito Santo, como é bonito ver pessoas que estavam num descaminho total, encontrando o caminho da verdade, né? Da paz, da vida, como disse Jesus. Muito bem, bom, vamos encerrar então esse nosso programa com essa conclusão final aqui. Não há esperança ao homem se ele depender de si mesmo. Não há, não há. Somente com o agir de Deus esse quadro pode ser revertido, os laços de morte podem ser quebrados, a morte pode ser substituída pela vida eterna e um inimigo é transformado em filho. Isso é a graça de Deus. Isso é salvação. A única esperança do homem perdido está na eleição, baseada no propósito de Deus. Portanto, meus queridos irmãos ouvintes que acompanham aqui a Rádio IPELAPA neste dia, anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, o único e suficiente Salvador. Sabe por quê que a gente deve anunciar? Porque os eleitos de Deus ouvirão e crerão. Você acredita nisso? Eu acredito. Tenho certeza que tanto o reverendo Robert quanto o reverendo Alberto acreditam nisso. E nós queremos assim encerrar então este programa agradecidos. O Rafael Felipe diz aqui que como pode, né, Deus tão bom criar um homem tão perverso, né? E isso tem a ver com a queda, Rafael. Deus criou o homem e o homem não conseguiu reagir à bondade de Deus. Isso é muito nosso. E então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o justificador, o justo que justificaria esse homem. Mas este homem precisa reconhecer o Salvador. Ninguém será salvo por acaso e ninguém chegará ao céu por acaso. Ninguém poderia chegar ao fim da vida, chegar ao céu por si só. Não vai acontecer isso. Os que estarão no céu para sempre são aqueles resgatados pelo sangue do Cordeiro.
Por isso, precisamos anunciar. A Paola Reis também está aqui conosco. Muito obrigado, Paola. Aliás, Paola, nós vamos fazer um tintim final aqui com as suas canecas. Olha que caneca linda que você fez, Paola. Olha só, vamos dar o tim aqui. A câmera do meio pegou. Aí, maravilha. Sextou com você, sempre aqui na Rádio Ipelapa, sempre às sextas-feiras, com alegria no coração e com muita esperança. Meus irmãos, muito obrigado. Reverendo Alberto, muito obrigado. Reverendo Robert. Isso. E nós nos encontramos, permitindo Deus, na próxima sexta-feira com mais um tema. Adivinha qual? Hoje foi depravação total. Qual será o próximo? Um dos 5 pontos do calvinismo, com certeza. Deveremos trabalhar aqui com expiação limitada na próxima sexta-feira. Se você quiser acompanhar, quiser mandar uma pergunta pra gente, manda, mas manda pergunta fácil, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe. Obrigado, Lê, obrigado, Leozinho, onde você estiver dando suporte aqui, nós te agradecemos muito. E a todos vocês, domingo tá chegando, neste domingo, vá com sua família para uma igreja, vá. Por favor, leve seu filho, sua filha para andar, conhecer dos caminhos do Senhor, mas leve para o caminho que você já está andando. Então você, pai ou mãe, leve seu filho para uma igreja. Se você mora aqui em São Paulo, nas proximidades aqui da Zona Oeste, nós queremos te convidar a conhecer a Igreja Presbiteriana da Lapa. 9 horas da manhã, culto de adoração ao Senhor, logo a seguir, Escola Bíblica Dominical e à tarde também, 6 horas da tarde. Obrigado, queridos. Deus abençoe muito a todos e a você está no nosso coração. Deus abençoe com graça. Obrigado por acompanhar o Sextou com você. Aqui estudamos temas bíblicos e teológicos importantes para a vida cristã. Ative o sininho e receba as informações da Rádio Ipelapa. Que Deus abençoe a sua vida.